E pode ir para a 8ª posição do campeonato. O Grêmio, que pouco tempo atrás sonhava em conquista de título, Calçade. O Grêmio não está num momento legal e é reta final do campeonato, né? Então, a disputa, a ponta, ela está muito mais acirrada. Disputa pelo título, a gente não pode dizer que exista nesse momento, não tem. Teria que daqui 2 rodadas, 2 derrotas do Botafogo, acontecer muita coisa para talvez a gente sentar aqui e falar, olha, pode ser que... Então, a gente não está falando de disputa pelo título, a gente está falando das outras posições. E aí são muito importantes, ou são vagas diretas para Libertadores, que é o que você tem para vender nessa hora, o que eu tenho para disputar no campeonato se não é o título? A vaga, ser segundo... E possivelmente apenas 6 vagas. E depois a Libertadores, que tem a fase anterior a de grupos, aí é diferente. Você começa a jogar antes, com os treinamentos, a pré-temporada que a gente tem aqui, que não é legal, com os estaduais começando muito cedo, isso não ajuda ninguém. Então esse é o momento do Grêmio. O Grêmio que veio com uma linha de 5 jogadores, mas o São Paulo não tinha referência, hoje não tinha um Caleri ali, né? O David passava ali no setor... E às vezes isso complica a vida, quando se movimenta muito, né, Zé? Você não dá referência. Você não dá referência, 3 e não tem uma referência aqui, é chato. A escolha do Dorival é Luciano e Nestor no banco, só entraram no segundo tempo. E eu acho que o Rames, você estava falando do Rames, acho que o São Paulo fez bem pro Rames e a Colômbia ajudou, mas é o São Paulo recuperando o Rames. Se não fosse o São Paulo recuperando também, ele não teria sido... Poderia ter sido chamado, mas num nível inferior. O Dorival fez muito bem nesse período de não escalá-lo, porque o time que vinha jogando, ele era eficaz. E agora, eu acho que essas são 2 demandas para o final do ano. A gente tem os números, primeira delas, o Rames na equipe, assim, ganhar mais espaço, e a outra é vencer a primeira fora de casa. São Paulo e América não tem vitória fora de casa no Brasileirão. O São Paulo mantém a média de posse de bola do campeonato. O São Paulo talvez um dos melhores na posse de bola. Fluminense e São Paulo são os que lideram. O São Paulo tem em média 61% de posse de bola. Diferença de finalizações. Olha, 20-3 em chutes, 8-2 em chutes certos. Quer dizer, os números revelam aí um São Paulo com ampla vantagem e merecendo pra cá. O São Paulo amassou o Grêmio. O São Paulo atropelou o Grêmio. O Grêmio, o Renato faz uma alteração com menos de 25 minutos. Já tira o Cristaldo com menos de 25 minutos. E o Cristaldo estava jogando mal, não deu nem para ver. Tudo bem, com desfalques do Grêmio, mas ainda assim é o Grêmio, né? Sem o Jeromel, sem o Reinaldo, sem opções importantes, mas mesmo assim é o Grêmio, né? Lista todas jovens hoje, né? Todas as ausências do Grêmio. O Grêmio jogou com o que tinha. O Grêmio é que vendeu jogadores importantes, negociou jogadores importantes no meio da temporada. E agora esses caras estão fazendo uma falta enorme. Enorme. Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar. O Cristaldo está na relação do Palmeiras para ser contratado. É um pedido do treinador do Palmeiras, o Cristaldo que joga no Grêmio. Esse é um pedido do treinador do Palmeiras. Se ele vai ser contratado ou não, eu não sei. Esse é um outro problema que eles têm que discutir. Quanto vai pagar, que jogador vai botar no negócio, essa coisa toda. Mas o Palmeiras tem interesse no Cristaldo. Ele sai com menos de 20 minutos do primeiro tempo? O Renato, então, estava bravo com ele porque de algum motivo tinha. Porque botou um garoto que se assustou com o jogo. Já não tinha um experiente, que é o Cristaldo, jogador de seleção, para botar um menino que se assusta com o jogo, aí fica complicado. Ficou mais complicado para o Grêmio ainda. Eu estou olhando pelo viés do Grêmio. Para mim já começa muito estranho, né? A temperatura em São Paulo tem o quê? 21 graus hoje? O Renato hoje com luva no banco de reserva. Mas o Morumbi, você sabe que é frio, né? Mas tudo bem. Gente, nós estamos falando de 21 graus. Eu acho que estava menos, acho que estava 18. Tá, 18, não estou falando. Em Porto Alegre faz 5, 6. Já começa meio estranho. E aí o time do Grêmio completamente estranho. Tava 18. Sensação térmica batendo ali 17. Eu posso falar porque eu passei muito frio no Morumbi. Muita reportagem ali atrás do gol, né? Aquele gol do fundo no Morumbi, a cozinha ajudava, né? Aquele gol da piscina lá, eu passei muito frio. Que era o chapeuzinho do Wally, sabe? E aí o Pascoal lá. E tomei muito frio, tomei muita chuva no Morumbi, mas, poxa vida, o Grêmio hoje fez, para mim, o Grêmio fez alguns jogos ruins no campeonato, mas o de hoje me parece insuperável. Pois é, e a gente está falando ali, está em destaque na nossa tarja, o Grêmio cair para 8º e tem uma importância, porque a gente falava,
o São Paulo já tem vaga na Libertadores, não vai abrir uma vaga porque não vai chegar ali entre os primeiros. Então não vai ter G7 por causa do São Paulo. O Fluminense também pode vir a ser campeão da Libertadores. Sobre torcedor, são 6 vagas. E o Fortaleza também. E o Fortaleza também. Joga sul-americano. Nesse próximo Mas é muito possível que tenhamos apenas 4 vagas para fase de grupos e outras 2 para a Grêmio hoje, o torcedor que olhar para a tabela, o Grêmio hoje está na 4ª posição. É que ele tem 44, o Palmeiras vai jogar 44, o Atlético Paranaense 44, Atlético Mineiro 43, Fortaleza jogou, Fluminense 42. Então, assim, ele pode ser superado por um monte de gente. E aí baixar. Então, ele entra na torcida no domingo. Mas não é um Grêmio, assim, hoje com 3 finalizações, todo mundo lá no fundo do campo. Então, assim, a saída do Grêmio, essa saída... Quando você joga com linha de 5, você tem que ter uma saída muito bem coordenada. Se os laterais ficam, está todo mundo atrás da linha da bola aqui e não vai jogar lá na frente. Você não vai criar nada. O que você acaba fazendo? Se tem muita gente atrás da bola aqui, esticando bola para o centroavante se matar e falar assim, se vira aí. E é muito pouco para o Soares, né? O Soares precisa de mais. Então, eu queria falar sobre isso. Você concorda com o Pascoal, que hoje ele ficou devendo? Perdeu, cara, mas ele perdeu. Se o Bitelo... O companheiro não estava. Não estava. Né? Mas você concorda? Ficou devendo? O cara que abastece hoje? Depende do ponto de vista. Se a gente achar que o Soares vai pegar a bola do zagueiro, driblar todo mundo e entrar no gol, ele ficou devendo. Como esse não é o jogo do Soares, ele precisa do Grêmio. E o Grêmio não ajudou o Soares. O Soares chega com a idade avançada, você sabe quem é o Soares, como ele joga. O que você não pode é exigir dele mais do que ele pode entregar. Teve alguns momentos em que ele faz o lance, tenta encontrar alguém e não acha ninguém. Mas ele é um dos melhores assistentes do Campeonato Brasileiro. Ele tem 7 assistências na competição. Ele é um jogador que é muito participativo. É o melhor. É o melhor. Então, me corrigiu. Muito obrigado. Pensei que era um dos melhores. Eu vejo o Soares de uma maneira assim... Para mim, assim, o Soares, ele, no terço final do campo, né, da intermediária ofensiva para dentro da grande área, ele é muito importante para o time do Grêmio. Ele não é só um jogador dentro da grande área. Do terço final do campo, ele é muito, muito importante. Da linha intermediária para dentro do campo adversário. Hoje ele não apareceu. O Beraldo tomou conta dele. Tomou conta dele sorrindo. Mascarado Beraldo, no começo. Até os 30 minutos. Até os 30 minutos. Pois ele não aguentou a máscara e tirou. Tem uma fratura no nariz. Ele tirou a máscara, largou a máscara e foi sem máscara. O tapa que ele tomou no pescoço do Beraldo parece que transtornou o Luizito. Ele sai do primeiro tempo reclamando com a arbitragem, volta no segundo tempo conversando com o árbitro da partida a respeito... Ele não admitiu aquele gesto do jogador do São Paulo, mas eu entendi como uma jogada de jogo, porque você gira o corpo, você vai botar o braço onde? Você gira o corpo, pegou no adversário. O Beraldo ainda falou para ele, ainda deu um sorriso para ele, mas foi sem querer. E não, ele ficou indignado com o Beraldo. Já que você está falando nisso, deixa eu colocar aqui a posição da Renata Ruel sobre as polêmicas de arbitragem, algumas reclamações do Grêmio. Nesse gol, por exemplo, o Kahneman reclama que foi abraçado e por isso ele não conseguiu marcar o Michel Araújo. Renata Ruel disse que não houve motivo para reclamação. A gente até vê o gesto do Kahneman. Esse é um abraço duplo, né? Ele abraça o juiz e ganha um amarelo por isso. Ele abraça o David. E o David abraça ele. Os dois estão ali abraçados dentro da grande área. Ele toma o cartão porque ele vai abraçar o árbitro, dizer que ele foi abraçado. Né? Eu tenho uma... Você tem outra opinião? Porque o David está de costas. O David cobrança de escanteio. Jamais ele participou, ele viu o jogo. Ele não tentou, ele não sabe onde está a bola. Ele só sabe onde está o adversário. E ele abre os braços e ele segura o adversário. Então é o seguinte, eu sou adversário dele, é o Kahneman ali, né? Eu estou de frente para a bola, eu quero jogar, eu quero sair, eu quero cabecear. Eu não posso porque tem um jogador. Então por que ele não está olhando? Não, ele não. Por que o Kahneman abraça o David? Ele abraça. Vê no início da jogada, quem abraça é o Kahneman. O Kahneman começa abraçando o David. Aí o David achou legal abraçar o Kahneman dentro da grande área. Está de frente para a bola. O David não está nem aí para o jogo. Nesse gol que a gente está vendo, teria uma mão na bola, uma falta no começo da jogada lá do São Paulo, roubando a bola. Para Renata Ruel também, lance normal, o braço, o juiz até justifica, né? Não, o braço estava colado no corpo. E tem que ser um lance, nesse caso, um lance muito próximo da zona de finalização.
E não um lance lá atrás que o jogo já saiu e você já fez toda a progressão no gramado. Teve uma falta no Rames que era falta para cartão, também não foi mostrado o cartão, mesmo com a jogada seguindo. Porque houve a falta e ela foi dura. O árbitro também não deu. Aí o terceiro gol do Luciano. E eu pergunto a você, Zé, é isso? É tranquilo? Agora não tem mais risco algum de rebaixamento? É treinar pro ano que vem? Dar aquela tranquilizada pro torcedor de São Paulo? Amigo meu São Paulino fala, não, é a São Paulo Tour agora. Não, precisa, seguinte, ele precisa de Turnê pontos do campeão ainda. da Copa do Brasil. Precisa de pontos ainda. E são pontos, o São Paulo tem 38 pontos. 6 fora do Morumbi, 6. 6 empates, não ganha de ninguém. Você tem 2 equipes ainda que não venceram no Brasileirão fora de casa. São Paulo e o último colocado é o América. Se você olhar só a classificação dos jogos fora de casa, o São Paulo é o penúltimo. É muito pouco para um time que acabou de vencer a Copa do Brasil. Então, a outra, Zé, é que tem 32 pontos no Morumbi e o Morumbi está salvando e não acredito que vá sofrer. Deixa eu só destacar uma coisa, que daqui a pouquinho a gente tem um assunto importante. Claro, Dorival Júnior falando por aqui, Renato Portaluppi também. E a polêmica com o Vinícius Júnior. Mais uma vez em território espanhol, o brasileiro é vítima de racismo na arquibancada. O Sevilha já se pronunciou a respeito. Vamos falar sobre tudo isso, mostrar as imagens já, Zé. Eu acho que o São Paulo tá tranquilo. Eu também penso como o Calçade que o São Paulo precisa jogar mais fora de casa. O São Paulo precisa e tem time para jogar mais. Por exemplo, no próprio jogo, último jogo contra o Goiás, foi um time sonolento, um time muito passivo. Mas hoje foi bom. E o time do Goiás... Não, eu falo fora de casa, né? Porque assim, todas as vezes... em casa a torcida cobra. Fora de casa o São Paulo é um outro São Paulo. Eu acho que aí o Dorival precisa entender o que está acontecendo para ele poder deixar o São Paulo mais próximo daquele São Paulo do Morumbi. Esse São Paulo do Morumbi que nós vimos hoje. É curioso, é o mesmo time, né? Não dá curioso isso, o médico e o monstro. Como o ex-jogador, né, a gente pensava o seguinte, é que mudou muito, né, da minha época para agora. Quando nós saímos para jogar, nós saímos para ganhar. E a gente não entrava em campo para empatar. A gente entrava, começava o jogo e tentando ganhar. Depois você vai administrando determinadas situações, porque em 90 minutos você tem várias... você tem controles, né, e alternância de controle de jogo. Às vezes você pressiona, depois você recupera, você se posiciona, respira. Isso tudo faz parte de 90 minutos de jogo. Eu acho que o São Paulo precisa encontrar esse equilíbrio fora de casa. Dentro de casa ele consegue pressionar, ele sabe a hora que recua, ele sabe a hora para sair em velocidade. Que nem, por exemplo, hoje o Dorival, de forma inteligente, tirou a referência, então confundiu os três defensores, mas ao mesmo tempo foi muito forte pelos lados do campo. Né? O João Pedro, né? O João Pedro com dificuldades para marcar o David, que entrava, o Araújo, que passava por ali, o Wellington que vinha e não tinha ninguém para ajudar na marcação. Então, o Dorival hoje armou a equipe e realmente, de fato, o que ele planejou, possivelmente, deu certo. Agora, ele tem que encontrar fora de casa. Eu, particularmente, acho que o São Paulo já está mais tranquilo. 38 pontos, o primeiro tem 31, né? Ou 30, acho que 30. Na zona do rebaixamento, 2 equipes com 30. E o primeiro também com 31, né? Então, eu não vejo dificuldade agora para o São Paulo. Eu acho que o Dorival precisa só nesse quesito fora de casa. Dentro de casa, acho que o São Paulo vai fazer os pontos necessários para jogar e buscar ter uma tranquilidade maior. O nosso Eduardo Afonso traz a informação, temperatura no Morumbi na hora do jogo, 16 graus. Mas não dá para o Grêmio falar que, puxa, que frio é esse, né? Estranhar o frio. Acostumados ao vento minuano de Porto Alegre. Parece que em Porto Alegre não faz frio. Mas é o seguinte, a gente estava falando sobre o São Paulo fora de casa, né? E a briga para o rebaixamento. Sim. E a gente falava aqui, né, Calçade, que o São Paulo estava a 5 pontos da zona do rebaixamento, mas com um monte de time entre a zona do rebaixamento e ele. São 7 times, né? Na briga direta, o São Paulo um pouquinho mais acima. E essa quantidade de times inviabiliza que o São Paulo correr esse risco naquele momento. Hoje, antes de você olhar para tua classificação, claro, se você está em terceiro não é um problema, mas quando você está ali do 10º para baixo, a quantos pontos você está da zona do rebaixamento? Isso é o que interessa. Porque às vezes você está a 2 pontos da zona do rebaixamento e é o 12º. Isso não quer dizer nada. Você pode entrar numa rodada. Quantos times tem entre você e a zona? Eu acho que assim, 2 times para mim já estão reservando a vaga ali, que é o América e o Curitiba. Você tem duas vagas. Você tem 2 vagas para 5 times, 5, 6 times. Hoje teve torcedor do Corinthians torcendo para o Cuiabá empatar. Sim.
E torcendo pro Fortaleza Opa. virar também. Torcendo, mas aí não virou. Não. Aí o Bahia consegue aquele gol de cabeça e se mantém com 1-0. O Rogério Ceni faz um trabalho muito legal de recuperação do time do Bahia. Já está recuperando o time do Bahia. Edu, Tem o Vasco amanhã contra o Flamengo. desculpa. Você tem Santos e Vasco com 30 pontos. Até o Cuiabá, 37, né, são 3 rodadas. Tudo pode acontecer, né, porque os times vão jogar amanhã também. A gente não sabe como serão os encontros, os pontos, quem ganha, quem perde, mas você tem aí do primeiro que está fora, que é o Goiás, com 31, até o Cuiabá, 37. São 6 pontos, são 2 jogos. Tem muitas coisas aí que podem acontecer. Tem né? muito time grande acima na zona do rebaixamento, sentindo ali os odores da zona do rebaixamento. o bafo na nuca. O bafo, é bom tomar cuidado. O campeonato está muito legal. Tem 2 grupos grandes, o grupo de briga para Libertadores, o briga para escapar. Só não diga isso pro torcedor do América, nem do Curitiba. Tá aí, galera. São Paulo passou o carro no Grêmio 3-0, fora o baile. Uma grande vitória, grande atuação. O Rames comandando hoje essa vitória. Não fez gols, mas jogou bem demais. Uma das melhores partidas com a camisa do São Paulo. Muito bom, né, ver o Rames jogando em alto nível. Muito importante, ele já está entrando aí em ritmo e se entrosando no São Paulo. O Luciano entrou ali na reta final do segundo tempo, perdeu várias chances de gol, poderia ter sido até um placar ainda maior, mas o importante foi que o time conseguiu essa vitória, mais 3 pontos, estava precisando pontuar no Brasileiro, até porque vinha de derrota aí na rodada passada, tinha perdido e estava precisando pontuar no Brasileirão, né? Se afastar da zona de rebaixamento, e hoje conseguiu essa vitória aí, e jogando bem, jogando um bom futebol. São Paulo foi muito superior ao Grêmio, jogou demais, 3-0 ficou barato pelo que o São Paulo produziu ali, né, na partida. Poderia até ter feito mais gols. Uma boa atuação mesmo do São Paulo hoje no Morumbi. Mais de 47 mil torcedores. Parabéns para a torcida do Tricolor, que está sempre presente, apoiando o time. E hoje o torcedor saiu feliz, né, com o que viu, com o que assistiu. Uma bela atuação do São Paulo. O Michel Araújo marcando o primeiro gol. E o Pablo Maia também marcando um golaço. Luciano fez ali no finalzinho um gol, após ter perdido várias chances, né, mas ele conseguiu fazer no finalzinho, passando ali a régua, né, 3-0, fora o baile. Uma grande atuação do São Paulo. Deixa sua opinião aqui nos comentários, o que você achou da partida de hoje. Comenta aqui abaixo, deixa o like para você estar fortalecendo o trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.